sobrenatural. Pergunta: existe fé falsa? Resposta: sim. Muitos possuem a fé falsa, fé de aparência real, sem ser sobrenatural. Uma coisa que nós devemos entender, irmãos, é que a Bíblia, a Escritura Sagrada, nos mostra, como a nossa própria vida, a nossa caminhada, com muitos que passaram pela nossa vida, deixam evidente, é que existe sim uma fé que não é verdadeira. A Bíblia deixa claro que muitas pessoas creem, entre aspas, mas não possuem a verdadeira fé salvadora. A verdadeira fé salvadora. Elas até parecem ter a fé, aí elas aparentemente, elas parecem ter fé porque confessam a fé publicamente, diante de Deus e dos homens, mas de fato, a raiz sobrenatural que procede apenas de Deus. Nós sabemos, já estudamos aqui, que a fé, ela procede de Deus, é um dom, é uma dádiva, é um presente, é o Senhor Deus mesmo quem nos dá. E Ele nos dá a fé para que nós possamos abraçar a Cristo como objeto da nossa fé. Então nós abraçamos Cristo, cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Nós nos despimos de toda a nossa justiça e nos lançamos sobre Cristo, confiando unicamente nos méritos dele. Então a fé envolve também isso, mas a fé tem um objeto. Não é a fé na fé, não é a fé no homem, é a fé no próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fé vem de Deus. E é interessante que nós olhamos para a Escritura e percebemos que, até mesmo no ministério de Cristo, nós veremos algo dessa natureza acontecendo. O ministério de Cristo apresenta alguns exemplos dessa triste realidade relacionada à fé. Se você olhar comigo, por exemplo, o que diz a Escritura em João, capítulo 2, verso de número 23, nós começaremos a ver um exemplo disso. João, capítulo 2, verso de número 23, veremos também o verso de número 24, mas o verso 23 diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos creram no seu nome. À primeira vista, irmãos, essa leitura desse texto, isso parece maravilhoso. Nós olhamos para essa realidade e pensamos: puxa vida, parece que as pessoas, ao contemplarem aqueles atos, eles passaram a crer verdadeiramente fé em Cristo, verso 23, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Ele conhecia o que se passava no coração dessas pessoas. O verso de número 24 nos diz o seguinte, o verso 23, mais uma vez, diz assim: estando eles em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, Cristo, o Senhor, que conhece o coração dos homens. E nós veremos mais à frente, é o tipo de coisa que nós não conhecemos. Eles não tinham uma fé genuína em Cristo. Em outras palavras, é exatamente isso. Eles não acreditavam, ele não acreditava na fé das pessoas. Dessas pessoas aqui, em particular, desse texto de João, capítulo 2, verso de número 23. E o restante, irmãos, do Evangelho de João confirma a avaliação de Jesus das pessoas que desejavam de acordo com os termos delas mesmo, não do Senhor. E se você ler o Evangelho de João, João capítulo 6, você vai se deparar com essa realidade sendo evidenciada ali. Pessoas que queriam crer, mas de acordo não com os termos postos na própria Escritura, mas de acordo com os termos delas mesmas. Nós olhamos para a Escritura ainda, irmãos, e agora tentando para o que nos diz o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, nós veremos que ali existe aquela chamada, ou aquela famosa parábola do semeador, onde Cristo, ao apresentar a parábola, logo depois ele vai explicar a parábola do semeador aos seus próprios discípulos. E é interessante que nós vemos nesta parábola alguns tipos de resposta ao anúncio do Evangelho. Nós sabemos que ali em
em Marcos capítulo 4, alguém que sai a semear a palavra do Senhor, e há diferentes solos, né? Solos distintos. E há um solo que aparentemente abraça a Cristo, abraça a palavra, mas logo se evidenciará como uma fé que não era uma fé real. Marcos, capítulo de número 4, o texto vai nos dizer assim, de modo bem especial, no versículo de número 17. Diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então aqui ele está explicando aos seus discípulos a parábola. E então ele vai dizer que há um solo em que aparentemente eles abraçam as verdades do Senhor, eles até estão contentes com as verdades ali, mas em vindo a perseguição, em vindo o sofrimento, em vindo a dificuldade, eles logo abandonam. E essa é uma realidade em muitos contextos. Talvez você já tenha contemplado isto, de pessoas que chegam na igreja e estão envolvidas com as coisas do Senhor, e elas caminham ali, e tudo está indo muito bem, enquanto tudo está indo muito bem. Contudo, quando vem então as aflições, as dificuldades, os problemas, começam a surgir os questionamentos, a dor de cabeça, a chateação com a igreja, e logo então começa a faltar, e depois desaparece a igreja. E nunca mais volta muitas vezes. Então é o tipo de fé que não é uma fé verdadeira. Não respondeu ativamente, positivamente, à proclamação do próprio Evangelho. Então nós percebemos que Cristo mesmo nos mostra, né, um caso de alguém de um tipo de fé que pode existir. João Calvino, então, lidando com esse problema teológico, né, que é difícil, e tratando também, pensando acerca de um tema teológico que é realmente complicado, de pessoas que se desviam da palavra, né, ou se desviam da igreja, estão junto ao povo, mas depois abandonam, ele vai então afirmar que a Escritura dá testemunho explícito de que os filhos de Deus, atraídos pelo Pai, como diz João capítulo 6, verso 44, e conduzidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 24, ou melhor, verso 14, jamais se desviarão. Ele vai dizer, olha, os crentes verdadeiros nunca irão apostatar da fé. Eles foram atraídos pelo Pai, estão unidos a Cristo e foram conduzidos pelo próprio Espírito Santo de Deus que os selou. Não há agora jamais quem possa arrebatar estes homens das mãos do seu Senhor. Contudo, Calvino acrescentou o seguinte, comentando o que diz Hebreus capítulo 6, verso 4. Hebreus capítulo 6, verso 4, Calvino vai comentar dizendo o seguinte. O texto diz assim, Hebreus capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, então o texto continua dizendo, né? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Mas comentando o verso 4 do capítulo 6 de Hebreus, Calvino vai dizer o seguinte. Minha resposta é a seguinte. Deus certamente confere seu espírito de regeneração somente aos eleitos. E que eles se distinguem dos réprobos no fato de que são transformados à imagem de Deus e recebem o penhor do Espírito na esperança de uma herança por vir. E pelo mesmo Espírito o Evangelho é selado em seus corações. Em tudo isso, porém, não vejo razão porque Deus não toque os réprobos com o sabor de sua graça, ou não ilumine suas mentes com alguns lampejos de sua luz,
ou não os afete com algum senso de sua benevolência, ou em alguma medida não grave sua palavra em seus corações. De outro modo, onde estaria aquela fé temporária que Marcos menciona? Marcos capítulo 4, verso 17. Portanto, no réprobo há aquele conhecimento que mais tarde se desvanece, seja porque ele estende suas raízes com menos profundidade do que se espera, ou porque, ao crescer, é sufocado e murcha. Então veja que Calvino entende que há um tipo de fé que é temporária e que muitas pessoas acabam experimentando coisas relacionadas à religião, à fé, que os verdadeiros crentes experimentam, mas não aprofundamento de coração, com a fé sobrenatural e real. Eles podem estar dentro da igreja, que é onde muitos realmente estão. Veja, irmãos, em geral, os autores reformados, eles não descrevem a fé espúria ou a fé temporária como algo abertamente falso. É algo que existe. Está dizendo que é algo que não existe. A fé temporária é algo que existe. E eles costumam, então, destacar a influência poderosa do Espírito Santo por meio do Evangelho e, com ele, até mesmo os não regenerados. Veja, não é uma operação do Espírito regenerando eles. Não é uma operação do Espírito dando vida nova a eles. Mas, então, o Espírito, de algum modo, fazendo algumas coisas da verdade do Evangelho serem até mesmo experimentadas por estes ímpios. Eles podem ser membros em boa posição na igreja e parecem ser crentes verdadeiros aos seus próprios olhos e até mesmo aos olhos dos outros membros da igreja. No entanto, enquanto desfrutam dos benefícios espirituais e participam do culto a Deus, falta-lhes a salvação em Cristo, que é marcada pela fé sobrenatural que persevera até o fim. A fé real do crente, ela persevera até o fim. Voltando então, irmãos, para Hebreus, uma passagem que é muito conhecida, né? Hebreus capítulo 7, é muito conhecida, que trata sobre a apostasia cristã. Nós encontramos o que parece, à primeira vista, uma bela descrição de um cristão. Parece uma bela descrição de um crente verdadeiro. Entretanto, o que nós descobrimos é que as pessoas descritas em Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, jamais foram crentes verdadeiramente unidos a Jesus Cristo para a salvação. Esse texto que nós temos, Hebreus 6, verso 4 ao verso 6. Jamais foram crentes verdadeiramente unidos a Jesus Cristo para a salvação. Vou ler novamente Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6. O texto diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Aqui, irmãos, trata de crentes temporários, se é que podemos dizer assim. Os crentes temporários experimentam o dom celestial e se tornam participantes do Espírito Santo e experimentam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, como diz os versículos 4 e 5. E o fato dessas qualidades existirem nos que caíram, como diz no versículo 6, poderia nos levar a crer, como algumas pessoas creem, que essas pessoas perderam a salvação. Então, não creio, elas caíram aí. Ó. Tem como você cair da graça, olha só. Experimentou tudo isso e então agora perdeu a salvação. Né? É um ponto do arminianismo. Né? Alguns creem que você pode ser salvo e então pode perder a sua salvação. Contudo, irmãos, o que nós devemos entender desse texto é que no contexto de Hebreu e todo o ensino do Novo Testamento sobre a salvação somente pela graça, precisamos concluir
que eles possuem a aparência e não a realidade da fé. Senão, isso aqui iria de encontro à revelação de Deus em outras porções da Escritura, como no próprio texto de Hebreus. E uma coisa que nós sabemos é que a Escritura não entra em contradição. O Espírito de Deus que revelou a sua palavra, que inspirou seus profetas e apóstolos, não entra em contradição. A verdade, então, aqui, à luz de toda a revelação de Deus na Escritura Sagrada, no próprio contexto de Hebreus, nos conduz a entender que não pode estar falando aqui sobre crentes de fato. Eles fizeram, então, uma profissão de fé externa e eles até gozaram, desfrutaram de certos benefícios espirituais ligados à Igreja de Cristo. Todavia, eles se desviaram, caíram, apostataram da fé. Repare bem, irmãos, a passagem não ensina que os cristãos podem perder a salvação. Nunca afirmou isso. Afirmar que o crente, de alguma forma, pode perder a salvação é lançar a obra bendita de Cristo como se fosse algo ineficaz. Como se ele tivesse derramado sangue por pessoas que foram salvas por ele, mas que podem perder a sua salvação, e então ele derramou sangue por outras pessoas que não encontraram salvação plena. A Escritura nos diz que o próprio autor de Hebreus vai nos alertar acerca da realidade de que aqueles que foram salvos de uma vez para sempre. Que os seus pecados foram perdoados de uma vez para sempre, pelo sangue de Cristo. Que faz uma diferença gritante com os sacrifícios do Antigo Testamento. O apóstolo vai fazer esse contraste entre os sacrifícios que eram feitos constantemente no Antigo Testamento com o sacrifício de Cristo. De uma vez para sempre. Não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque a sua obra satisfez toda a exigência de Deus. Nós pertencemos a Deus, Ele é nosso e não tem quem nos arrebate suas próprias mãos, como nos diz o apóstolo João no seu Evangelho. Então, de forma nenhuma ele pode estar falando isso. E de forma nenhuma também, tampouco ela representa uma situação puramente hipotética. Algo que não existe, como se o apóstolo estivesse falando sobre uma realidade que não existe. Como se ele sugerisse mais ou menos o seguinte: se isso acontecesse, isto é, os iluminados pelo Espírito se desviassem, o que não pode ocorrer, graças ao dom gracioso de Deus, seria impossível restaurar tais pessoas. Considerar e imaginar que o apóstolo está falando sobre algum argumento hipotético esvaziaria a passagem de toda ameaça real. Porque é um alerta do próprio Deus à igreja. Esvaziaria a passagem de ameaça real, de toda ameaça real, de um modo contrário ao que Deus pretende. Deus pretende alertar que os crentes professos que se sentem tentados se afastem dele. Ele quer alertar para que eles não se afastem dele. Um alerta para que eles possam temer, para que eles possam tremer. E o Senhor então está falando isso ao seu povo por meio do seu servo, o apóstolo. Então vejam, irmãos, que além desse texto, nós podemos pensar e entender que outros que nós já temos, nós podemos ver que existe o que nós podemos chamar de uma profissão de fé que é crível, contudo, não é necessariamente a confissão que é real, no que diz respeito à fé. Não é? Há pessoas que podem vir até a frente e então declarar a sua fé em Cristo publicamente. Nós então vamos abraçar essa sua confissão e profissão de fé como crível, mas pode ser que essa pessoa não seja verdadeiramente crente. Veja, nós devemos observar, irmãos, na passagem, que as pessoas entram na comunhão plena da comunidade pactual no que tem sido chamada de, como mencionei, profissão de fé crível. Eles possuem um testemunho crível de serem cristãos. Você olha para ele e pensa, é crente. Os presbíteros muitas vezes examinam aqueles que irão professar a fé
para verificar se a crença dessa pessoa tem raízes profundas em Cristo. Isto é, aquela fé que atua pelo amor, né? Alguém que realmente crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é sondar o coração. Nós não podemos conhecer o coração, apenas a aparência externa das coisas. Apenas isso. Eu e você. É impossível saber de maneira infalível que Deus tenha escolhido alguém. Nós atentamos para os frutos externos. Só Deus pode saber disso com certeza absoluta. O que nós presbíteros fazemos, nós apenas tentamos nos certificar de que alguém com fé verdadeira e viva se apega a Cristo Jesus para ser justificado e santificado. A gente tenta, a gente se esforça para fazer isso. A igreja e seus presbíteros podem errar nesse processo, quando examinam candidatos à membresia. Há no meio do trigo, joio. Em toda igreja. Em toda igreja há isso. Então a gente vai se esforçar para tentar ver aqueles que realmente fazem uma profissão de fé que nós podemos dizer, puxa vida, essa pessoa é crente, com suas imperfeições. Então nós vamos nos esforçar. Contudo, nós não podemos deixar ou nós não podemos excluir desnecessariamente um verdadeiro filho de Deus. Quando nós nos esforçamos para tentar ver quem é um verdadeiro crente, nós vamos exigir que de todas as formas haja em todos os aspectos a maior evidência em todos os sentidos da pessoa de que essa pessoa é verdadeiramente crente. Ela falha aqui, ela faz isso, ela faz... Não dá não. Essa pessoa não pode entrar na nossa comunhão. A realidade é que a comunhão dos santos, todos aqueles que já são membros da Igreja de Cristo, tropeçam e há muitas coisas ainda para serem aperfeiçoadas. Então, no processo, nós iremos julgar as pessoas com caridade. Nós julgaremos com caridade a profissão de fé de quem parece possuir verdadeira fé. Nós vamos exigir plena demonstração de uma salvação. Não tem como você fazer isso. Tem que demonstrar que é salvo de todo jeito. Como é que você sabe? Não tem como, nós sabemos. A caridade e a bondade no meio do processo de análise daqueles que serão membros da igreja devem estar em ação neste momento. Mas nós devemos sim compreender há muitos que passam e não são membros genuínos daqueles que são salvos por Cristo. Então, na comunhão com a igreja, algumas pessoas que parecem possuir fé genuína, mas na verdade não a possuem, podem manifestar sua verdadeira natureza só anos e anos mais tarde. E alguns nunca demonstram. Vão morrer, vamos imaginar que eram crentes, mas não eram. No processo, então, da sua caminhada com a igreja, elas desfrutam de certas bênçãos espirituais verdadeiras, ainda que não possuam um interesse salvador em Cristo. E se acontecer de essas pessoas se afastarem de Cristo, elas de fato perderam algo. Perderam os benefícios todos que nós desfrutamos muitas vezes, né? Na proclamação da palavra, na comunhão com a igreja, mas não a salvação. Porque nunca, jamais alcançaram a salvação. Em relação então àqueles que estão em comunhão com a igreja, mas apostatam, um teólogo observou de modo proveitoso que essas pessoas sofrem perdas reais, mas essas perdas sofridas não incluem as bênçãos com que jamais contaram, ou seja, a graça salvadora que flui do decreto da eleição. Então, irmãos, por natureza, dada a complexidade do pecado da natureza humana, muitos que professam a fé não são crentes verdadeiros. Essa profissão pode ser convincente, essa profissão de fé pode ser eloquente e poderosa ao máximo. Mas se faltar a fé deles, a qualidade salvadora sobrenatural, então sua fé será falha em última instância, muitas vezes com apostasia a ocorrer nesta vida. Eles abandonam completamente a comunhão dos santos e vivem então
pecando contra o Senhor, passando a viver segundo o curso deste mundo, segundo a lei de Satanás e deste mundo. É assim que muitos acabarão vivendo. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, vai nos dizer o seguinte. Hebreus 10, versos 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos. Como diz então a pergunta que nós demos no início: existe fé falsa? Resposta: sim. Muitos possuem a fé falsa, fé de aparência real, sem ser sobrenatural. O Senhor, irmãos, nosso Deus, nos ajude. Nós que conhecemos verdadeiramente a